Olá, acabei de baixar nosso arquivo base_CSV lá do nosso Classroom e vamos iniciar nosso curso módulo 2 com base nesse arquivo. Antes de abrir esse arquivo, eu quero falar um pouquinho sobre ele, porque é interessante nós falarmos sobre banco de dados. O que são bancos de dados? Os bancos de dados ou base de dados são conjuntos de arquivos relacionados entre si. Por exemplo, quando nós temos os registros sobre pessoas, sobre lugares, informações em geral armazenados. E como eles são armazenados? Eles são armazenados em formatos de arquivo. Com certeza aí na contabilidade ou em outras empresas, sistemas, vocês já ouviram falar no arquivo no formato CSV, XML, SQL ou mesmo TXT. Tem outros também. Esse aqui, no caso, é um arquivo no formato CSV, que vem do inglês, Separated Value, ou valores separados por vírgulas. O que é um arquivo CSV? Ele normalmente é usado para troca de dados entre aplicações diferentes. Por exemplo, você vai exportar um arquivo CSV aí do gestor para mandar ele, por exemplo, para um outro sistema, uma base diferente lá no cliente, um ERP diferente. O arquivo no formato CSV, então, ele possui os dados delimitados, separados, onde os campos são separados por vírgula e os registros separados por uma nova linha. Vamos ver como é isso? Vou abrir aqui, ó. Ele está aqui, ó, tipo arquivo de valores separados por vírgula. Vou abrir. Quando você exportar um arquivo no formato CSV, você vai ver que ele vai trazer exatamente assim. Ó. Você vai ver aqui, ó, vou clicar aqui ó, na célula A1, você vai ver aqui ó, nome, sobrenome, registro, nascimento, setor, salário, filial. Isso aqui poderia muito bem ser um relatório extraído aí do módulo do RH, por exemplo. E você vai ver que aqui, por exemplo, ele trouxe um cabeçalho, dizendo que no nosso arquivo vai ter o nome, sobrenome, registro, nascimento, o setor, o salário e a filial. E você vai ver que esses registros, como nós falamos, são separados a cada nova linha. Então, a cada nova linha eu tenho um novo registro. Aqui tem os registros da Cecília, do João, do Lourenço e do Joaquim. Mas você vai ver então que, por exemplo, ele trouxe tudo na primeira coluna. Na célula B, por exemplo, aqui na célula 1, na célula B1, eu já não tenho mais nada. Por quê? Esse arquivo CSV, ele trouxe para mim tudo na primeira coluna e tudo separado por vírgula. Agora, nós vamos iniciar então formatando esse arquivo. Nesse início desse módulo 2 do Excel, nós vamos usar o que nós aprendemos no módulo 1, mas nós vamos usar ele mais efetivamente, tratando dados, trabalhando com esses dados, montando relatório, montando gráficos, dashboards. Então vamos começar. A primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês, então é formatar esse arquivo. Então você já deve ter, quando for a sua vez de fazer, porque o interessante é você fazer. Você vai ver aqui no curso, você vai colocar em prática e vão ter tarefas para você entregar com base nisso aqui. Por isso que o nosso primeiro arquivo é somente um CSV com a base de dados e nós vamos trabalhar. Tudo que nós formos construindo aqui é do zero, beleza? Então vamos lá. Vamos relembrar algumas coisas. Por exemplo, aqui nós temos as nossas abas aqui, ó, que nós chamamos de planilha. Então, cada vez que eu quero criar uma nova planilha, eu clico no maisinho aqui e eu vou tendo novas planilhas, ó, planilha 1, planilha 2, planilha 3, e eu posso renomeá-las. Aqui está a minha base CSV, o que eu baixei em CSV, é o nosso banco de dados aqui de informações. Eu quero formatar ele, então eu preciso tirar o que é o ideal aqui. O ideal é que o nome fique numa coluna, o sobrenome na outra, registro na outra, o nascimento na outra e assim por diante. Para fazer isso, nós contamos com ferramentas no Excel.
Vamos lembrar aqui que no Excel nós temos as guias, olha, as guias, página inicial, inserir, layout da página, fórmulas. E dentro dessas guias nós temos os grupos. Grupo obter e transformar, conexões, classificar, ferramentas de dados, previsão. Esses grupos estão todos dentro da guia dados. E dentro dos grupos nós temos as ferramentas e recursos do Excel. Olha só, eu já estou na guia dados. Aqui dentro das ferramentas de dados, do grupo ferramentas de dados, eu vou ter exatamente o que eu preciso para separar esses valores por vírgula em colunas, usando o que? Texto para colunas. Olha que sugestivo. E se eu passar o mouse por cima, ele já me dá uma dica do que eu tenho aqui, né? Divida uma única coluna de texto em várias colunas. É exatamente isso aqui que a gente quer. Muito bacana. Ele já me disse e eu vou usar isso aqui. Então eu vou clicar aqui em texto para colunas. Abriu a telinha aqui. Se você tiver com dificuldade para enxergar o que está escrito, provavelmente você vai ter que aumentar a qualidade do vídeo. Beleza? Então basta você clicar na engrenagem do vídeo e aumentar a qualidade que você vai conseguir ler aqui, beleza? Nesse vídeo para você ver. E a hora que você abrir no Excel, você vai ter mais detalhado isso aqui ainda, tá? Então agora que eu abri aqui para a gente formatar, o que eu vou fazer? Olha só, vamos ler aqui, ó, o assistente de texto especificou os dados como delimitado, exatamente. E aqui, ó, ele diz, ó, escolha o tipo de campo que melhor descreve seus dados, delimitado. Caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo. É isso mesmo que eu tenho. É bem isso aqui que eu tenho. Ou largura fixa. Campos são alinhados em colunas com espaços entre cada campo. Já não é esse o caso, então deixo ele aqui delimitado, né, no nosso caso aqui por vírgulas, e dou um avançar. Agora, o que está delimitando o meu texto? Ponto e vírgula, espaço, outros. Nesse caso é a vírgula. Olha só. E aqui embaixo já tem uma visualização dos dados, ó, já separando aqui por colunas. Vou dar um avançar e vou dar um concluir. Ó, destino. Aqui eu vou ter o destino como a célula A1. Beleza, pode ser. E vou dar um concluir. E vamos lá. Só que olha só, é bom que isso aconteça para a gente ver. Eu só estava selecionado um nome, a célula A1. Então eu vou dar um Ctrl Z. Ctrl Z. Eu não tenho que selecionar só a célula A1, porque os meus dados estão em toda essa coluna aqui. Então eu posso clicar aqui na coluna e ele vai selecionar tudo lá embaixo e toda a coluna A. Então agora que eu tenho toda a minha coluna A selecionada, eu posso vir aqui sim, agora sim, em dados, texto para colunas, mantenho o procedimento que eu fiz anteriormente, ó, já marcou que é vírgula aqui, né, ele deixou anotadinho ali na memória, dou um avançar e um concluir. Olha só que bacana. Agora aqui eu tenho todos os meus dados separados, nome, sobrenome, registro, tudo separado por coluna. Gente, agora nós vamos formatar essa planilha que nós temos para deixar ela bonitinha para a gente poder trabalhar em cima dela. Lembra como que eu faço para ajustar a largura das colunas? Eu posso vir aqui, ó, deixar o mouse ficar nesse formato e dar 2 cliques. Mas eu vou fazer isso um a um? Não. A nossa intenção aqui é otimizar o serviço. Então o que eu vou fazer? Aqui nesse cantinho superior aqui, ó, né, que eu tenho as colunas e as linhas aqui, ó, eu clico aqui nessa setinha aqui, ó, seleciono tudo. Agora basta eu dar um clique entre elas e todas elas ficam formatadas aqui no formato que eu quero. E agora eu vou iniciar a formatação. Por quê? Eu tenho nome, sobrenome, registro, nascimento, setor, salário e filial. Vocês viram que o salário aqui, ele não está com o cifrão, certo? Como que eu faço? Que a gente já aprendeu lá no Excel, né, no nosso Excel básico, modo 1, do jeito que vocês quiserem chamar, nós aprendemos que a gente não precisa fazer isso aqui, né? Vir aqui e colocar o RS, né? Não preciso fazer isso aqui, né? Eu não preciso. Por quê?
eu posso simplesmente selecionar a minha coluna inteira e agora eu tenho a minha guia página inicial e aqui eu tenho aqui no grupo número, eu posso selecionar o formato do número que eu quero e eu tenho aqui formato moeda. Olha só que bacana. Agora toda essa coluna ela está no formato moeda, beleza? O que acontece também que eu tenho aqui na página inicial e nesse formato número? Vocês vão reparar aqui ó, que todos os meus valores aqui são redondos, olha só, eu não tenho centavos aqui. Então eu posso estar tirando zeros aqui, ó, né? 4.400, 4.800, é tudo arredondado, eu não tenho centavos. E se eu quisesse incluir zeros ali, eu só clicava na setinha aqui da esquerda. E para remover na setinha aqui da direita, beleza? Uma outra coisa, né, gente, que a gente também aprendeu lá, que a gente não precisa pegar, clicar e arrastar. Eu posso clicar aqui, apertar o atalho Ctrl Shift, setinha para baixo, que ele seleciona até a última célula preenchida, seleção contínua. Então, apertei ali Ctrl Shift para baixo, ele seleciona ali até a última célula preenchida, beleza? Não vamos selecionar uma a uma, por aí você pode usar os atalhos. E nós vamos ver mais atalhos agora no módulo 2, beleza? Por exemplo, um atalho que nós também temos é o de selecionar toda a tabela. Eu posso apertar o Ctrl T de tatu, selecionei toda a tabela. Olha só que bacana, né? Então, aqui, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse deixar todos os textos alinhados à esquerda. Eu já posso fazer isso aqui. Por quê? Quando eu digito um número 34, por padrão, o Excel ele me formata à direita. E quando eu escrevo um texto, o Excel, por padrão, ele vem e alinha à esquerda. Eu, nesse caso aqui, quis dar um Ctrl T, selecionei tudo e alinhei tudo à minha esquerda. Eu, Fábio, preferi isso. Beleza, gente? Então, aqui nós já iniciamos. Agora nós também temos aqui a data de nascimento, que está meio estranha, né, gente? Vocês estão vendo aqui um número. Nós já comentamos isso e aprendemos e vamos ter uma revisão rápida aqui. O Excel, por exemplo, se eu digitar aqui 1 do 1 de 1900, olha só, ele vem aqui como data. Se eu mudar ele aqui para número ou geral, aqui, ó, ele vai ter o 1. Por quê? Porque ali na data, olha só, na data aqui, ó, o Excel começa a contar 1 do 1 de 1900, ele usa o 1. Então, se eu usar o 2 do 1 de 1900 e mudar aqui para número, eu tenho o número 2 e assim por diante. Vamos usar a data do meu nascimento, 31 de 7 de 1988. Olha só, são 32.355 dias. O Excel faz isso para ficar mais fácil fazer contas, beleza? Né? Olha só, então eu tenho aqui ó, a data abreviada, vamos pôr a data de hoje. Eu tenho uma função bem legal para a data de hoje, que é o hoje. Olha só, o hoje. Viram que legal como coloca a função ali? A de hoje, igual, né? Toda chamada de função, como a gente já aprendeu, começa com igual. O hoje, abro e fecho parênteses, eu tenho a data de hoje. E se eu conseguir fazer agora essa célula menos essa célula, olha só, eu tenho a quantidade de dias que eu já vivi, estou vivendo, né, graças a Deus. E se eu mudar aqui, né, o formato dessas duas células, eu vou entender como que o Excel conseguiu fazer isso. Ele pegou esse número, diminuiu desse e deu esse número aqui. Beleza, gente? Por isso que o Excel ele trata datas também como número, é para facilitar o cálculo. Então eu posso vir aqui na data de nascimento, Ctrl Shift para baixo e mudar para data. Olha só que bacana. Agora aqui eu já tenho a data